Olá, eu sou o professor José de Assis. Nesta videoaula irei falar de CSS, ou folha de estilo em cascata. O CSS é uma linguagem também interpretada pelo navegador da internet e é responsável pela definição de layout. O CSS controla fontes, cores, imagens, posicionamento dos objetos, etc. Podemos dizer que o HTML cuida da estruturação do site e o CSS cuida da formatação, a parte de designer do site. Estamos na quinta videoaula de um total de 6, onde o objetivo é montar um site usando apenas o bloco de notas. As videoaulas anteriores e o material de apoio você encontra no meu blog. Vamos começar a aula então. Podemos utilizar o CSS dentro do próprio HTML, mas o melhor jeito é a gente criar um arquivo separado e linkar as páginas com este arquivo. Tem um desenho aqui que ilustra o que eu acabei de explicar. Eu tenho aqui as 4 páginas do meu site: index, HTML, projeto HTML, material HTML, contato HTML. Essas 4 páginas eu vou inserir aqui no cabeçalho delas um link. Este link vai procurar o arquivo CSS, que eu também vou montar ele dentro do bloco de notas, separado. E neste arquivo CSS tem um código que o navegador interpreta, gerando aí um layout. É exatamente dessa forma que funciona. As páginas linkam o CSS e o CSS fala como é que tem que ser a formatação do site. O mais legal aqui é que caso eu queira alterar alguma coisinha no layout, como por exemplo a cor do plano de fundo, basta eu mexer aqui nesta folha de estilo que todas as páginas elas vão adotar a nova cor. Por isso o nome folha de estilo em cascata. Vamos começar então criando aqui na nossa pastinha, onde estão todos os elementos, todos os objetos, todas as páginas do site, um novo arquivo de texto. Botão direito do mouse, novo, arquivo de texto, documento de texto. Vamos abrir esse arquivo. Aqui eu vou escrever body. O body, na verdade, ele é chamado de seletor. É uma tag do HTML onde você tem o corpo. O body, dentro aqui do CSS, ele vai ser chamado de seletor. Eu posso fazer dessa forma: abre e fecha chaves. E dentro das chaves, eu vou colocar um atributo chamado background -color, hashtag, vou colocar aqui FFFF00, ponto e vírgula. Bom, vamos lá, vamos explicar essa linha aqui. Isso daqui é um código em CSS. O body é o corpo, é a tag body que eu tenho lá no HTML. Abre e fecha chaves. Background color é um atributo do corpo, ou seja, eu quero pintar o corpo com essa cor aqui, ó, FFFF00. Esta cor aqui, ela está em hexadecimal. Eu deixei no meu blog um post onde eu explico como obter, a partir de qualquer cor, o código hexadecimal. Tem lá um post explicando passo a passo como é que faz isso. Precisa ser dessa forma, a cor em hexadecimal. Eu posso escrever isso aqui de outra forma também, para fins didáticos. Aqui, ó, fazer assim. Body, a tag corpo, abre a chave, fecha a chave. Não pode esquecer disso. Esqueceu de abrir ou de fechar, vai dar um erro, não vai funcionar. O atributo aqui, no caso, eu quero mudar a cor do fundo.
e aqui o valor da cor em hexadecimal. Equivale aqui ao amarelo. O ponto e vírgula no final, que eu fecho o comando. Por quê? Porque no seletor body, na tag body, eu posso ter outros atributos, não só o background color. O que eu faço agora? Criei aqui um pequeno exemplo. Eu vou arquivo, salvar como style.css. Olha que legal. Codificação UTF-8. Esse arquivo, o navegador internet, ele interpreta, ele já sabe que tem que ler esse arquivo aí, tem que interpretar. Igualzinho o index.html, as páginas em HTML. E eu vou salvar. Então, este código aqui que eu criei, ele vai pintar o fundo do site de amarelo. Deixa eu fechar aqui. Perceba aqui que o Windows, ele identificou, colocou aqui uma engrenagem, esse tipo de arquivo como um documento de folha de estilo em cascata. O tipo de documento. Perfeito. Então agora, se eu executar o index, abrir com Google Chrome, ele não vai pintar de amarelo. Por quê? Falta, deixa eu abrir essa imagem aqui, falta eu criar o link do index, do projeto, do material, do contato, falta eu criar o link para a folha de estilo. Como que eu crio este link? Eu abro os documentos, index, por exemplo, aqui dentro do cabeçalho, antes de fechar, na última linha, eu crio aqui esta tag. Link, espaço rel, é igual. Sheet type é igual text barra css href é igual o nome do arquivo que eu criei, style.css. Vamos lá. Link rel, style sheet, type, text barra css, href, style.css. Nesta linha que eu acabei de acrescentar aqui no cabeçalho, eu estou dizendo para a página index, antes de executar o body, ela ir buscar lá na folha de estilo como é que vai ser a formatação do site. No caso, o body aqui, que é o corpo, como já está linkado, ele vai ler o atributo que eu fiz aqui, body corpo, e ele vai saber, perdão, atributo não, seletor, o body aqui, e ele vai saber que tem que pintar o corpo de amarelo. Joia! Atualizando aqui agora, arquivo salvar, o index.html, e atualizando o navegador internet, ele pinta agora de amarelo o corpo. Olha lá, ficou amarelo. Eu vou fazer o mesmo procedimento com as outras páginas. Para ganhar tempo, eu vou selecionar esta linha, Ctrl C, e vamos lá. Contato. Crio essa tag de link, arquivo salvar. Vamos ver aqui, ó. Home amarelo, contato amarelo, projetos ainda está branco, material ainda está branco, pois eu não criei essa linha, esse link de atalho na página projeto nem material. Vamos lá, vamos continuar. Vou colocar aqui projeto, acrescento o link
arquivo salvar. E também na página material, vou acrescentar aqui, ó. Vou acrescentar aqui a linha arquivo salvar. Ou seja, em todas as páginas HTML, eu criei aqui um link conforme essa figura. Eu fiz aqui, eu acrescentei em cada página um link para ele ler a folha de estilo, que eu criei usando o próprio bloco de notas. O efeito disso final é que todas as páginas agora estão em amarelo. Todas estão em amarelo. Ah, professor, eu quero mudar a cor. Vou ter que mudar página por página? Não. O objetivo de você criar o CSS fora com o arquivo é que, se você decidir mudar a cor, basta você entrar no CSS e mudar a cor aqui, ó. Quero mudar para cinza. CC, CC, CC. Lembrando que lá no blog explica passo a passo como obter o código hexadecimal das cores. Mudei a cor aqui para cinza. Arquivo salvar. Qualquer link que eu clicar aqui agora atualizando, ele vai mudar para cinza. Olha aqui, ó, projetos, material, contato. Tudo ficou cinza. Olha que bacana. Mudei aqui apenas um valor do arquivo style.css e ele já alterou no site lá, nas 4 páginas que estão ligadas. Isso é CSS, folha de estilo em cascada. Bacana, a ideia é maravilhosa, você ganha tempo, você economiza código, o site vai ter mais performance, vai ficar mais fácil você fazer as alterações. Vamos continuar aprendendo então alguns outros comandos em CSS. Lembrando que eu poderia escrever desta forma. Apenas para fins didáticos, eu estou fazendo assim. Joia. Vou codificar agora, vou estilizar, perdão, as reading lines H1, H2, H3. Quando eu coloco vírgula aqui em cima, eu me refiro a 3 seletores, ou no caso aqui 3 tags, tag H1, H2, H3. Eu tenho H1 no título das páginas e tenho H2 e H3 nos subtítulos das páginas. O que eu quero fazer com H1, H2 e H3? Eu quero mudar o tipo de fonte. Eu quero fazer uma fonte diferente. O comando CSS que faz isso é font family V maiúsculo Verdana. É o nome da fonte. Aqui um detalhe importante. Deixa eu fechar aqui a chave para não esquecer. Abriu a chave, fechou a chave e ponto e vírgula no final. Um detalhe importante. Esta fonte ela tem que ter instalada no Windows. Você pode aqui colocar uma vírgula. Por exemplo, Tahoma, nome da fonte, como segunda opção. Se o cliente não tiver o Verdana, ele vai rodar o Tahoma. No caso, essa fonte Verdana é uma fonte bastante comum em todos os Windows. Aí você não vai ter nenhum problema em usar ela. O que eu fiz aqui? Eu estilizei a fonte. Eu mudei o tipo de fonte somente H1, H2 e H3. Isso para todas as páginas que contenham H1, H2 e H3. Agora eu tenho aqui na folha de estilo um código que vai mudar o tipo de fonte para esses elementos aí. Salvo o documento.
Agora eu vou atualizar a página. Olha aqui, ó, já mudou a fonte. H1, H2 e H3. Isso para todas as páginas. H1, H2, material de apoio, H1, H2, contato, H1, H2, H2, projetos, H1, H2, H3. Mudei aqui o tipo de fonte para Verdana, apenas codificando aqui o style. O que eu quero fazer agora? Agora eu quero fazer uma estilização da seção, ou seja, da tag section. Lembrando o nosso layout, deixa eu pegar aqui um exemplo na home. Aqui em cima é o cabeçalho, header, aqui a navegação neve, aqui no meio onde tem um conteúdo é section, que é a seção que eu quero mexer agora, e aqui no final é o rodapé, footer. Vamos mexer aqui na section, na seção. Vamos estilizar essa parte aqui. O que eu quero fazer na section? Coloca aqui section. Tem que ficar muito claro que o seletor aqui é a tag, por exemplo, aqui. Vamos pegar esse exemplo. É a tag aqui section do HTML. Este é o seletor do CSS. Ele está se referindo a esta tag. Isso tem que ficar muito claro. Na section, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar a seção. Esse pedaço aqui da section, eu vou pintar de branco, background, color, dois pontos, hashtag, ff, ponto e vírgula. Agora eu vou inserir mais de um atributo. Eu vou mudar a fonte para Arial. Fonte family, dois pontos, Arial, ponto e vírgula. Até aqui nenhuma novidade. Aqui eu vou pintar o fundo da section, somente da section de branco. Vou mudar a fonte para Arial, a fonte que estará dentro do parágrafo, dentro da section. Só aí vai alterar. E uma novidade aqui, padding. O que significa padding? Espaçamento interno entre os objetos. Deixa eu explicar direitinho. Só colocar as chaves aqui para não esquecer. Pinta de branco o fundo, muda a fonte para Arial e um espaçamento entre os objetos, para os objetos não ficarem colados. Deixa eu mostrar aqui em projetos. Eu tenho aqui uma imagem e o vídeo e não tem nenhum espaçamento entre eles. Então, quando eu coloco aqui padding, todos os objetos que estão dentro do section vão ter aí um espaçamento de 10 pixels. Vamos lá. Arquivo, salvar. E vamos atualizar aqui a página. Ele criou um espaçamento, pintou de branco. Olha aqui, ó, a section está em branco, contato. A section em branco, material de apoio. A section em branco. Mudou aqui a fonte interna para Arial. A home, mais fácil da gente ver aqui na home. Pintei a section de branco. E o texto aqui agora, ele é Arial. Mudei aqui para Arial. Aqui continua Verdana. E aqui mudei para Arial. Vamos lá, continuando. Fazer mais uma estilização. Agora para o rodapé. Vamos lá. Footer. Abre as chaves.
Como que vai ser o meu rodapé? Eu vou querer o meu rodapé com fundo preto, background color, hashtag 000000, ponto e vírgula. O que acontece, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui. O que acontece se eu deixar o rodapé preto? Arquivo salvar. Vamos prestar atenção aqui, ó. Desenvolvido por José Assis. O texto está preto. A hora que eu atualizo, o texto some. Não é que some, ele está aí o texto, só que as duas cores são pretas, você não vai enxergar mais o texto. E ele fez esse background somente aqui no footer, ele fez aí de preto, igualzinho ele fez aqui em cima em section. Mas vamos continuar. Foi apenas uma demonstração. No caso aqui, color, hashtag FF, ponto e vírgula. Quando eu coloco color, simplesmente o color, ele vai mudar a cor da fonte. Ou seja, ele vai pintar a fonte de branco. Olha só. Arquivo salvar. Vamos atualizar. Desenvolvido por José de Assis. O rodapé. Como o rodapé é o mesmo para todos os rodapés vão estar assim. A fonte internamente ela ficou na cor branca do rodapé. Mas esse rodapé não está legal. Vamos deixar ele mais bonitinho. Vou mudar a fonte Family para Verdana. Arquivo salvar. Atualiza a página. Mudei a fonte aqui para Verdana. Só que ficou aqui muito grande. Eu quero diminuir um pouco o tamanho desta fonte. Para isso, vou ensinar um novo atributo. É o Font Size. Ele modifica o tamanho da fonte. Por padrão, nos navegadores, o tamanho é 16 pixels. Eu vou mudar para 12 pixels. Pixels é a resolução em pontos da tela. 12 pixels. Arquivo salvar. Vamos atualizar novamente aqui. Pronto, ficou menorzinho aqui o texto do rodapé. Mais dois detalhes. O alinhamento do texto eu quero centralizado. Arquivo salvar. Vamos ver o rodapé como fica agora. O texto ele vem aqui. E eu quero aumentar um pouco o tamanho deste rodapé. Para isso, eu vou usar aqui uma técnica que eu já utilizei aqui em cima, que é do espaçamento. Eu vou criar um espaçamento de 8, 9, 10 pixels. Quanto maior o espaçamento, maior vai ser o rodapé. E ele vai dar um efeito como se fosse um retângulo pintado aí. Vamos usar aqui, ó, padding, 2 pontos. Eu vou colocar aqui 8 pixels. Lembrando que este projeto aqui é baseado no meu site roboticapratica.com.br. Ele vai criar aqui um espaçamento. Este espaçamento ele vai preencher aqui em cima e embaixo com 10 pixels. A hora que eu atualizo a página, tenho aqui o rodapé do jeito que eu queria. Olha que legal. A section, o rodapé. Projetos, o rodapé aqui embaixo. Material, o rodapé aqui. Contato, o rodapé aqui embaixo. Percebam que eu fiz apenas uma folha de estilo
E essa folha de estilo está replicando aqui, linkando 4 páginas. Com esses exemplos eu quis apresentar o que é o CSS, já ensinando alguns comandos básicos do CSS, já estamos estilizando algumas coisas. O objetivo aqui é montar um site responsivo, que se adapta ao tamanho da tela. A próxima aula será a última dessa série de 6, onde a gente vai finalizar esse site. Façam experiências, modifiquem aqui tipo de fonte, modifiquem cores, modifiquem aqui o espaçamento interno e observem os resultados. O melhor jeito de aprender isso daqui é praticar. Por hoje é só. Vou deixar lá no blog, como sempre, o código fonte.